Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e eu quero te entregar a palavra viva. E o nosso tema de hoje é a torta da Pisa. Pensando sobre tradição, eu tenho uma história muito interessante que vai te fazer repensar as tradições que muitas vezes você guarda ou é estimulado a guardar. É uma história muito legal de uma menina que estava na cozinha com a sua mãe e encostadinha na pia vendo a sua mãe trabalhar com uma torta. E quando chegou a hora de cortar a torta, a mãe começou a cortar a torta na diagonal. Ao invés de cortar pedaços quadrados num tabuleiro retangular ou pedaços retangulares, ela cortava a torta na diagonal dentro do tabuleiro. E a menina perguntou assim: mamãe, por que é que a senhora corta os pedaços de torta na diagonal? A senhora sempre faz isso. Por que não corta quadradinhas ou retangulares? E a mãe disse assim: olha, eu não sei, mas a minha mãe, a sua avó, já fazia isso. Então, eu vou perguntar para ela por que a gente faz assim. Num domingo, numa reunião de família, a criança correu até a avó e contou a mesma história, fez a mesma pergunta. E ela e a mãe perguntaram para a avó: vovó, por que a senhora corta a torta em pedaços diagonais, na diagonal, se o tabuleiro é quadrado e a senhora pode cortar os pedaços quadrados ou retangulares? E a avó respondeu: olha, eu não sei, minha filha, a sua bisavó cortava a torta assim, eu continuei cortando assim e sua mãe também corta assim. Mas a verdade é que eu não sei por que é que nós fazemos assim. Quando a gente se encontrar com a bisa, a gente vai perguntar para ela, para sua bisavó, por que é que ela corta os pedaços na diagonal. O tempo passou, uma nova reunião de família e nessa a bisavó estava presente. Então as três, a menina, a mãe e a avó, foram até a bisavó para perguntar para ela o seguinte: bisa, por que a senhora corta as tortas na diagonal e não quadradas ou retangulares, já que o tabuleiro é retangular? E a bisa disse o seguinte: mas eu não corto a torta assim. Eu fiz isso algumas vezes porque o tabuleiro que eu tinha, onde eu havia feito a torta, era um tabuleiro pentagonal, ele tinha 5 lados. Então, para facilitar o corte, eu cortava na diagonal. É por isso que eu fiz assim algumas vezes. Mas, quando eu fiz tortas em tabuleiros quadrados, eu cortava as tortas em pedaços quadrados, ou quando em tabuleiros retangulares, eu cortava pedaços retangulares ou quadrados, sem o menor problema. Não existia um motivo para isso. Eu fiz algumas vezes e eu não sei por que é que a sua avó e a sua mãe, elas estão fazendo isso até hoje. Então, já que elas fazem e eu nem sabia. Queridos, isso mostra como uma tradição pode ser algo vazio, que você nem sabe por que é que você faz. Uma tradição não pode dirigir a sua vida. O mais importante nas nossas vidas é a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é mais importante do que qualquer tradição e é mais importante do que qualquer palavra de homens. Muitas vezes você guarda em sua vida tradições que não se justificam ou que você nem sabe por que é que você faz. Há muitas tradições assim. Por que a gente faz? Porque é uma tradição. Mas por que se faz assim ou se fez assim? Não sei. Esse tipo de tradição não nos serve. Um outro tipo de tradição que não nos serve é aquela que você mantém simplesmente por manter, porque os antepassados faziam. De repente, alguma coisa que eles faziam era necessária naquele tempo, mas hoje não é necessário mais. Os tempos mudaram, os comportamentos mudaram, ou talvez a tecnologia tenha trazido novas facilidades e você não precisa mais fazer assim. Então, está na hora de mudarmos de atitude. A gente precisa pensar nisso. Tradições só nos servem enquanto trazem algum benefício. Se elas já não trazem mais nenhum benefício, ou se elas já não têm mais nenhum significado, se você não sabe por que você faz aquilo, uma tradição já não tem nenhum valor. A tradição não pode governar a sua vida. Jesus diz algo interessante sobre isso. Falando da tradição dos fariseus e dos escribas, dos doutores da lei, o texto diz assim: e disse-lhes, quem disse? Jesus, aos religiosos da sua época. Disse-lhes Jesus: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem, de estabelecerem as suas próprias tradições, de obedecerem suas próprias tradições das quais vocês se agradam.
Você precisa pensar nisso. Na sua religião, na sua vida diária, você tem tradições que você nem sabe por que existem. Ou pode ser pior, pode ser que homens tenham instituído tradições para satisfazer a vontade deles ou da organização a que eles servem. Aquilo não só desobedece à Bíblia, como é produzido por homens para fazer a vontade de homens e não a vontade de Deus. Pense nisso. Não vivemos de tradições. Algumas podem ser importantes, mas elas não dirigem nossas vidas. E quando não sabemos por que fazemos, ou quando elas não trazem mais benefício algum, está na hora de abrir mão de uma tradição. Talvez criar novos hábitos ou reaver velhos hábitos da palavra de Deus que foram perdidas por causa de tradições vazias. Deus te abençoe. Você não precisa cortar a torta na diagonal se o seu tabuleiro é quadrado ou retangular. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos a enxergar tradições vazias que não precisamos seguir mais. E ensina-nos a viver a Tua palavra. Que nada seja maior que a Tua palavra para dirigir nossas vidas. Tradições não podem ser maiores que a Tua palavra. E palavras de homens também não. Que a Tua palavra seja o nosso norte. Que o Senhor nos abençoe. Eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. E que a palavra viva transborde em seu coração. Que a palavra viva transborde em nossos corações. Abra o seu coração e receba a palavra viva.